Até mesmo quem nunca viajou à Índia tem uma imagem mental definida do país. Mulheres vestindo coloridos saris, o imponente Taj Mahal e mas muita gente nas ruas. São cerca de 1,35 bilhão de habitantes. E o que talvez alguns brasileiros podem não saber é que a segunda nação mais populosa do planeta é também o maior fornecedor global de medicamentos genéricos e responsável pela produção de cerca de 60% das vacinas usadas internacionalmente. Por isso, é chamada de farmácia do mundo. Com uma receita anual de cerca de 35 bilhões de dólares, a florescente indústria indiana farmacêutica é um componente importante do comércio exterior e uma fonte de inovação e geração de emprego. Além disso, claro, são fornecidos medicamentos genéricos acessíveis e de baixo custo para milhões de pessoas em todo o mundo. E o país ainda opera um número significativo de fábricas que cumprem as boas práticas tanto da Food and Drug Administration, o órgão regulador nos Estados Unidos, e também da Organização Mundial da Saúde. E agora, enquanto a busca mundial por uma vacina contra a Covid-19 ganha ímpeto, a Índia está desempenhando um papel cada vez mais estratégico. No centro dessa questão estão dois atores principais, o Instituto Serum da Índia e o laboratório Bharat BioNTech. O primeiro tem acordo de produção da Char-Joxum nCoV-19, vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, e também da NVX-CoV2373, criada pela empresa Novavax. Já o Bharat BioNTech tem um produto próprio, nomeado Covaxin. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रविवार को भारत में ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके कोविशील्ड के आपातकालीन उपयोग की औपचारिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DCGI के समक्ष आवेदन करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी बन गई. Em outubro do ano passado, o Serum anunciou que seus imunizantes seriam disponibilizados para aquisição a um preço máximo de $3 por dose. O Instituto observou que usaria financiamento da Gavi, a Aliança pela Vacina, e da Fundação Bill e Melinda Gates, para apoiar a fabricação de até 100 milhões de doses para a Índia e países de baixa e média renda já no primeiro semestre de 2021. Contudo, em uma entrevista à agência de notícias Associated Press, no domingo, dia 13 de janeiro, Adar Ponavala, o CEO da empresa, fez entender que o governo indiano não permitiria a exportação da vacina de Oxford por vários meses, a fim de garantir que as populações vulneráveis do país fossem protegidas. Na segunda-feira, um dia depois, Ponavala e o chefe do laboratório Bharat BioNTech, Krishna Ella, emitiram um comunicado conjunto em que prometem apoio para a implantação das vacinas contra a Covid-19 ao redor do planeta. O texto compartilhado nas redes sociais aponta que a tarefa mais importante diante de ambas as empresas é salvar a vida e o sustento das populações da Índia e também do mundo. Essa disposição é um componente crítico para que vários países, incluindo o Brasil, possam começar a vacinar. E é por isso que o Direto ao Ponto de hoje, quarta-feira, dia 6 de janeiro, fala sobre o papel da Índia nesse cenário. Eu sou Eric Halp, bem-vindos. Nos últimos 50 anos, as empresas farmacêuticas indianas têm tido sucesso não apenas em atender às suas demandas domésticas, mas também em alcançar uma posição de liderança no cenário global. O país aspira a se tornar a maior fornecedora mundial de medicamentos até 2030 e pretende aumentar a sua receita nessa indústria a 130 bilhões de dólares, até o mesmo período, em uma taxa de crescimento de cerca de 11 a 12% por ano. Incentivos fiscais e não fiscais, infraestrutura sólida e um ecossistema de pesquisa e desenvolvimento em crescimento podem ajudar para que isso aconteça. Atualmente, a Índia é responsável por 60% da produção global de vacinas, contribuindo com cerca de 40% e 70% da demanda da OMS para vacinas contra difteria, tétano, coqueluche e BCG e 90% para imunizantes contra o sarampo.
Apesar dos impactos durante a pandemia de Covid-19, o país mostrou um trabalho de cooperação internacional, vendendo medicamentos desde o início da crise sanitária, até mesmo aqueles que não têm comprovação científica, como a cloroquina, usado contra a malária, lúpus e artrite e testado para o tratamento de pacientes infectados com o coronavírus. E agora, à medida em que vários fabricantes correm para aprovar sua vacina, acordos de suprimento e obstáculos logísticos deixaram as nações em desenvolvimento preocupadas com o acesso desigual. Para se ter uma ideia, até o final de novembro, diferentes países já haviam feito compromissos de compra pré-mercado, totalizando 7,48 bilhões de doses de 13 farmacêuticas diferentes. Pouco mais da metade disso, 51%, vai para países de alta renda, que representam apenas 14% da população mundial. Today, I want to update you on the next stage of this momentous medical initiative. Its objective is to finish developing and then to manufacture and distribute a proven coronavirus vaccine as fast as possible. Again, we'd love to see if we could do it prior to the end of the year. No último abril, a Organização Mundial da Saúde, com o apoio da Comissão Europeia e de outras partes interessadas, lançou um acelerador de acesso às ferramentas Covid-19, buscando coordenar o acesso equitativo a testes, terapias e vacinas contra essa doença pandêmica. Especificamente para vacinas, a Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, a CEP, está liderando o fluxo de trabalho de desenvolvimento e fabricação, com investimentos financeiros diretos para apoiar a pesquisa e a expansão da fabricação de candidatos promissores. Foi criada nessa seara a COVAX Facility. Esse serviço é liderado ainda pela Gavi, a Aliança das Vacinas, que é uma organização internacional que reúne os setores público e privado com o objetivo de criar igualdade de acesso a novas vacinas. Dessa forma, 92 países de baixa renda poderão receber imunizantes. No final do ano passado, o Brasil aderiu ao COVAX Facility como integrante autofinanciado. Para isso, fez um investimento de 2,5 bilhões de reais, conforme explicou o secretário de Vigilância Sanitária em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros. O governo brasileiro assinou hoje um contrato com a COVAX Facility. Esse contrato é um contrato mundial do qual vários países no mundo assinaram em busca de uma vacina para a Covid-19. São um convênio de 9 vacinas que estão em estudo para encontrarmos uma vacina eficaz para vacinarmos a população brasileira. Uma peça importante nesse espectro é o Instituto Serum, que firmou uma parceria histórica com a Gavi no ano passado. Foi em meio a isso que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a importação excepcional de 2 milhões de doses da vacina desenvolvida por Oxford e pela AstraZeneca, fabricadas justamente nesse laboratório indiano. Elas foram obtidas por uma cota no consórcio global, e por isso, a informação de que a Índia havia proibido a exportação do produto gerou preocupação nas autoridades nacionais, que planejam começar a vacinação ainda nesse mês. E isso vai acontecer com esse imunizante vindo da Índia, porque a Fiocruz, que o produz aqui no Brasil, só tem condições de entregá-lo a partir de fevereiro. Com o anúncio de ontem do Instituto Serum e do Bharat BioNTech de que vão colaborar para a implementação de vacinas ao redor do mundo, o governo brasileiro confirmou que a importação vai acontecer e prevê que as doses devem chegar ainda em janeiro. Para nos ajudar a entender esse cenário e o que ainda representa hoje no que tange vacinas no mundo, eu recebo Cássio Zen, professor da USP e também doutor pela Universidade de São Paulo, onde ele é pesquisador do grupo de estudos do BRICS. Cássio, bem-vindo, obrigado pela participação. Vamos lá, eu que agradeço o convite, né? Professor, para a gente começar, eu gostaria que o senhor nos contextualizasse a posição da Índia na seara sanitária internacional hoje. Como que o país se tornou o que algumas pessoas chamam aí de farmácia do mundo? Bom, qual foi o segredo para a Índia se desenvolver tanto no setor farmacêutico? Eu diria que o começo dessa área da indústria na Índia, esse desenvolvimento na Índia, aconteceu lá na década de 70, quando a primeira-ministra Indira Gandhi ela determinou, né, por um decreto, que era uma lei, na verdade, que proibia que medicamentos fossem registrados, fossem patenteados no país. Então, isso daí foi
mais ou menos décadas antes do que a gente teve aqui no Brasil com a lei de genéricos, você abriu a indústria para pequenas empresas que começaram a literalmente copiar o medicamento desenvolvido muitas vezes por outros laboratórios. E isso daí permaneceu, juridicamente falando, até quando a Índia participou de tratados da OMC, Mundial do Comércio, né, a Organização Mundial do Comércio, quando eles alteraram a lei e aí em 2005 em diante medicamentos pudessem ser patenteados, mas isso daí fez com que você tivesse de um lado um setor de medicamentos mais específicos, de altíssima tecnologia para doenças raras e que normalmente ficam para laboratórios multinacionais grandes, e alguns que permaneceram no setor de genéricos da Índia, que eram às vezes medicamentos para doenças um pouco mais comuns e aí mais baratos, né? E então você teve esses dois setores do mercado. Além disso, o governo da Índia ele incentiva o setor, né? Ele tem o departamento de biotecnologia do governo da Índia, que é lá da década de 80, e além disso eles permitem investimento estrangeiro direto, né? Então uma empresa estrangeira pode abrir uma fábrica na Índia com certa facilidade. Isso daí fez com que as pessoas estudassem a área de farmácia, né, na Índia, e também deram incentivos tributários. Então, hoje, a gente está falando de um país onde é 33% mais baixo o custo de produção de medicamentos do que nos Estados Unidos. Então, você tem mega empresas multinacionais que abrem fábricas na Índia, produzem com o know-how, com a tecnologia muitas vezes estrangeira, e que recebem todo tipo de incentivo, né, para se produzir um medicamento na Índia. Então a gente está falando hoje de um setor que acabou tendo mais de 2.000 fábricas inauguradas na Índia. 2.000 fábricas de medicamentos e vacinas e do setor farmacêutico na Índia. É muita coisa. E como muitas vezes é voltado para exportação isso daí, esses laboratórios eles tendem a ter a padronização europeia e a padronização estadunidense. Então, eles são vistoriados muitas vezes e são aprovados por autoridades, digamos, ocidentais, né? E como que isso tem refletido nessa corrida por uma vacina contra o coronavírus? A Índia se tornou um dos locais mais importantes, mais queridinhos do mundo agora, durante a crise, digamos, do coronavírus. Para você ter ideia, quando criou-se o consórcio internacional para a vacina, né, do coronavírus, todos os olhos se voltaram para a Índia, todos os olhos se voltaram para o Serum Institute. Quanto que é a capacidade de produção deles, eles pensaram. Quanto que é a capacidade de produção e quanto que eles vão destinar para a produção local ou quanto que eles vão exportar. Então, as autoridades da Índia, sabendo disso, eles de imediato falaram que eles sabem da responsabilidade que eles têm, não só nacional, mas internacional, por serem a referência global em vacinas e medicamentos também. E uma outra situação complicada que a gente teve, para você ver o grau de dependência que a gente tem, às vezes, nessa economia interrelacionada, foi quando no começo do ano divulgou-se, inclusive a gente teve aqui no Brasil o presidente apoiando, falando do medicamento da hidroxicloroquina. Se divulgou muito, né, esse medicamento como uma potencial aí, tratamento, cura para o coronavírus. E aí o presidente do Brasil ele ordenar parece coisa de rei, né, mas determinou que o Exército, os laboratórios nacionais brasileiros das Forças Armadas produzissem a hidroxicloroquina. Só que tinha um detalhe. Para a gente poder produzir hidroxicloroquina no Brasil, a gente precisa ter ingredientes, insumos que são produzidos na Índia. E aí, quando se falou que, olha, o mundo vai precisar desses insumos para fazer, porque está aqui, né, a cura. O presidente do Brasil telefonou para o primeiro-ministro da Índia, perguntando, olha, como é que a gente fica aí, né? E o governo da Índia garantiu que, olha, vamos continuar fornecendo para vocês os insumos necessários para vocês produzirem o medicamento. E então,
todo mundo olhou para o produtor, né? As chances das pessoas no mundo inteiro tomarem uma vacina para o corona produzida na Índia é muito grande, né? Inclusive porque eles estão hoje com a parceria com a Universidade de Oxford para produzir vacina lá e de outros países também, né? Então provavelmente vai sair de lá a vacina de muita gente no mundo. Professor, tu nos trouxeste aí um nome bastante relevante nesse cenário, que é o Instituto Serum, o Serum Institute. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho e que tu nos contasse o que é esse instituto e também falasse sobre outro órgão fundamental nessa questão das vacinas, que é o laboratório Bharat BioNTech. A gente fala de Índia, a gente fala de 2.000 empresas ligadas ao setor, então é muita empresa. A Serum Institute ela foi uma empresa que foi fundada em 1966. É uma empresa privada, faz parte de um conglomerado empresarial, mas tem diferentes parcerias com o governo da Índia, recebe incentivos, né? Por um lado, eles produzem algo em torno de 1,5 bilhões de vacinas por ano. E eles disseram que eles aumentaram a capacidade deles de vacina para mais aí 1 bilhão, talvez, por ano a mais, por causa da demanda do corona, né? A gente está falando de uma empresa que produz, já é conhecida, foi testada pelo mercado, muito tempo já eles produzem. Provavelmente alguém que você conhece ou você mesmo já tenha tomado alguma vacina do Serum Institute, né? Porque eles têm parceria com o SUS brasileiro. O SUS brasileiro, por exemplo, a vacina tríplice viral, pentavalente, BCG, em outros países do mundo, a vacina para pólio, que é produzida também pelo Serum Institute. Então, quer dizer, passaram já por muito do teste do tempo, né, que é importante no mundo das empresas. O Serum Institute está testando também vacinas próprias. Ele tem a parceria com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca, talvez seja mais famosa, né? Eles já se prontificaram a fornecer algumas doses aqui para o Brasil, que é bom. E também eles têm algumas parcerias para desenvolver, por exemplo, vacina para o corona inalável. Eles ainda estão desenvolvendo, são vacinas que estão em fases anteriores ainda, mas não é a única vacina que eles estão produzindo para o corona, não é a única vacina que eles estão desenvolvendo. E a Bharat, ela é mais nova, é uma empresa mais recente, foi fundada em 1996, perdão. Ela não tem o tamanho do Serum Institute, mas ela já produziu algumas vacinas, por exemplo, para o rotavírus, está desenvolvendo vacina para o Zika, chikungunya, fizeram parcerias com instituições de fora da Índia também, a Universidade de Wisconsin, para produzir também vacina para o corona. Eles usam a vacina principal, que talvez venha parar aqui no Brasil, é a Covaxin. E a Covaxin, ela segue mais ou menos o mesmo modelo da Sinovac, né, da Coronavac, aí, Butantan com a Sinovac, que é o vírus inativado. É uma tecnologia diferente da tecnologia usada pelo Serum Institute com a AstraZeneca Oxford, e que ainda está em fases de testes, essa vacina da Bharat, mas ela já foi aprovada pelo governo indiano. Eles têm outras parcerias, como, por exemplo, com a Universidade de St. Louis, e essa vacina principal deles, o outro detalhe é que eles estão desenvolvendo essa vacina em parceria também com instituições do governo da Índia. O Instituto Nacional de Virologia da Índia, o Conselho Indiano de Pesquisa Médica, eles estão juntos, esses órgãos governamentais da Índia, no desenvolvimento da tecnologia dessa Covaxin, que aí está se divulgando a possibilidade de que ela venha parar aqui no Brasil, né, em redes particulares. Cássio, pegando a tua menção, a aprovação da vacina da Bharat BioNTech para uso emergencial na Índia, eu explico para os nossos ouvintes que isso também foi concedido para a vacina da AstraZeneca produzida pelo Instituto Serum. Eu queria então que tu nos explicasse como funciona esse processo na Índia, como é a atuação das agências reguladoras e qual é a relação entre o governo central e os governos estaduais. Quando a gente fala tanto da Índia quanto da China, é muita gente. Então você
tem uma necessidade de começar a vacinação, né? A Índia está falando que os planos deles são de vacinar em 300 milhões de pessoas nessa primeira fase deles lá. Isso daí é maior do que a população do Brasil. Então, para você poder vacinar 300 milhões de pessoas, você precisa ter vacinas. Então, em parte, se fala que isso daí pesa na decisão do governo de aprovar um uso emergencial da vacina. O que aconteceu? A vacina, a competência para aprovação de qualquer vacina na Índia é da CDSCO, que é o Central Drug Standard Control Organization, a Organização Central para Controle e Padronização dos Medicamentos, drogas, né? Então, passou, só que há críticas na Índia, né? Há críticas pontuais. Eu vejo muito mais as críticas vindas de partidos de oposição. O que ocorreu foi uma politização da vacina, assim como a gente vê em outros países, né? Aqui no Brasil a gente vê certo atrito entre o governo federal e alguns governos estaduais por conta da vacinação. E na Índia a mesma coisa, né? O partido do Narendra Modi, que é o partido do governo, né? O BJP, Partido do Povo da Índia, ele não tem tido uma relação muito fluida com alguns governadores de oposição. E aí a vacina entrou como foi muito elogiada pelo Narendra Modi, essa vacina da Bharat e da Serum Institute, mas os políticos de oposição estão exigindo os dados científicos, né? Eu vejo que para o Brasil, por exemplo, é essencial que a gente tenha, se a gente vai importar qualquer vacina, sejam as indianas, sejam chinesas, estadunidenses, russas, é que passe por um controle científico técnico, né? No caso aqui no Brasil, operando-se pela Anvisa. Se a Anvisa disser, olha, essa vacina da Bharat que funciona, ótimo, maravilha, né? Mas a gente precisa ter os dados técnicos para poder usar essa vacina aqui no Brasil. Na Índia, eu acredito que os dados técnicos surgirão eventualmente, né? Está se aproximando um pouquinho com o que foi feito com a Sputnik na Rússia, que foi uma aprovação junto de uma fase 3, praticamente. Né? Vamos torcer para os dados serem bons, para a vacina funcionar e seja tecnicamente, cientificamente aprovada aqui para o uso no Brasil. Tem tido também muita confusão na Índia, a relação entre o governo federal, central dito, e os governos estaduais, porque o governo central que declarou o lockdown deles. Você não teve as autoridades, foi do centro, foi da União para os estados a determinação de lockdown, né? Foi com base numa lei de prevenção de desastres deles. E o lockdown, tecnicamente falando, ainda está acontecendo lá na Índia. Ainda não terminou totalmente o lockdown deles. Começou no dia 25 de março do ano passado. E aí eles passaram até maio fazendo lockdown em diferentes fases. E aí, a partir de junho eles começaram a fazer o unlock, né? Que é a liberação gradativa, né? Mas ainda não terminaram. Por quê? Porque a gente está falando de trancar e soltar 1,3 bilhões. Né? É muita gente. E isso daí exige uma cautela, exige toda uma série de cuidados que não é tão simples, né? Professor, o senhor já frisou várias vezes na sua fala 1,35 bilhão de habitantes. Como fazer para vacinar tanta gente? Nos explica, por favor, como funciona o sistema de saúde indiano e se ele está preparado para vacinar tanta gente assim, mesmo com tanta demanda global pelo produto. O sistema indiano, eles perceberam em 2020 que a configuração que eles tinham na Constituição indiana não era uma Constituição ideal nesse aspecto. A Constituição indiana diz, no artigo 246, que compete aos estados, a cada um dos estados, legislar e tomar as medidas de proteção à saúde pública. O problema é que o governo federal, o governo central, tende a ter mais dinheiro. Né? Que nem aqui, quem tem mais dinheiro, mais recursos no sistema brasileiro, é o governo federal.
E se a gente fosse adotar à risca a Constituição indiana, seria a responsabilidade dos estados, especialmente, lidar com providenciar vacina, plano de vacinação e tudo mais. Só que isso daí custa dinheiro e isso daí acabou mostrando, escancarando a questão da pandemia, escancarou que você não tem algumas coisas como resolver sem a ajuda do governo federal. Aqui no Brasil, teoricamente, a gente vive numa cooperação, numa coordenação entre os entes federais, né, a União, os estados e os municípios. Na Índia, a Constituição diz que tem que ser os estados. Só que os estados chegaram no momento dizendo, olha, ninguém imaginou, quando a gente estava fazendo a Constituição da Índia, que é lá de 1947, a independência ali, fase da independência da Índia, na época do Gandhi, ninguém imaginou que a gente ia ter uma coisa chamada pandemia, que de repente tudo, né? A gente está numa situação de anomalia jurídica não só Índia, mas Brasil. Né? Direito à saúde, tá bom, é muito bonito, tá na nossa Constituição também. Mas na prática a gente tem aí dia que tem 1.000, 2.000, 3.000 novos casos. E aí você vai fazer o quê? Não tem espaço em hospital. Então, uma coisa são as promessas feitas na lei. E aí há uma tendência, a Índia adota a doutrina que foi feita lá pelo Mahatma Gandhi, que é de ajudar a todos. Então, a tendência era ser universalizada a saúde, mais ou menos como a gente tem aqui no Brasil. Mas, na prática, é muito difícil você universalizar uma coisa para 1,3 bilhão. Né? É muito difícil. Então, aí a gente está falando de uma grande dificuldade deles. Porém, na prática, o governo federal indiano, o governo central indiano, ele invocou essa lei de 2005, que é a lei dos desastres, e disse, olha, a gente está diante de um desastre, o governo federal vai ajudar, então eles estão tentando fazer uma coordenação, estados e governo central, e se prontificaram para quando tivesse a aprovação de uma vacina, eles começarem o plano de vacinação em 10 dias. Aplicarem, né, a vacinação em 10 dias, começarem isso daí, e eles pretendem nessa primeira fase 300 milhões de pessoas. Enquanto isso, outros países do BRICS, a África do Sul ainda não começou a vacinação lá, o Brasil, infelizmente, ainda não começou a vacinação em massa, a Rússia e a China já começaram. Né? A Rússia, especialmente com a vacina da Sputnik, Gamaleya, e a China com a vacina Sinopharm. Não é a da Sinovac, se não me engano, Sinovac vai começar depois, agora eles estão começando com a da Sinopharm. Mas eles também têm mais de 1 bilhão de pessoas morando lá, então eles precisam e tem toda a justificativa de correr atrás. Né? A Índia é democrática, é um país que tudo tem uma dimensão muito grande. Para você ter ideia, a eleição deles, né, o primeiro-ministro deles ganhou 229 milhões de votos. Isso daí é mais do que a população do Brasil. A gente está falando de um país que é dificuldade logística para algumas coisas, né? Desde o norte da Índia, que tem montanhas, tem regiões desérticas, tem regiões pantanosas, tem regiões de conflito, né, a Caxemira. Então, a gente tem aí desafios que se apresentam para a Índia e que a única solução que eu vejo é uma coordenação, uma cooperação entre o governo federal e os governos estaduais lá. Eles vão fazer, né? Vão encontrar uma solução. Produção de vacina eles têm. E professor, no final de novembro do ano passado, a OMC, a Organização Mundial da Saúde, retomou as negociações sobre as patentes de vacina e tratamentos contra a Covid-19, mas chegaram ali num impasse entre países ricos e emergentes, impedindo que o assunto chegasse a uma solução. Qual o atual estado desse imbróglio e qual tem sido o papel da Índia na defesa da liberação de patentes para uma vacina contra a Covid-19? O que aconteceu com muitas das vacinas, né? Por exemplo, a da Pfizer, BioNTech, aí, que está sendo a mais divulgada, a mais falada. Eles fizeram as 3 fases recomendadas para o desenvolvimento da vacina, mas eles fizeram
um salto de confiança, né? Digamos, eles gastaram o dinheiro tudo de uma vez, né? Ao invés de fazer a fase 1, ver se deu certo e aí começa a fase 2, eles fizeram a fase 1, 2 e 3. Isso daí é possível ser feito tecnicamente, sim, mas custa mais dinheiro, porque você está conduzindo 3 fases ao mesmo tempo. E se não der certo em uma, você perde tudo que você fez nas outras. Mas, por conta do valor e também da necessidade, né, a gente precisa de uma vacina. Tempo é essencial. Então, tempo e o outro, dinheiro. A vacina, muitas das empresas fizeram porque querem ter lucro com isso. A gente vive num sistema capitalista, e esse sistema capitalista incentiva a empresa a ter lucro. Enquanto isso, a gente tem também alguns grupos que falaram, olha, a vacina vai ser a mais simples, funcional, né? Mais simples no sentido que ela pode ser produzida por mais países, a gente abre mão da patente e a gente desenvolve uma vacina que possa ser mais facilmente espalhada pelo mundo, que foi o caso aí, AstraZeneca e Oxford. É uma vacina mais simples do que a da Pfizer, né? É uma tecnologia já conhecida, já testada há mais tempo. É uma tecnologia que não exige aquele freezer especial de refrigeração de menos 70 graus. Então, quer dizer, você pode levar lá para a aldeia, num continente, num país mais pobre, que não tenha freezers, né? Então, ao mesmo tempo que você tem um lado buscando a patente, você tem o lado da Índia falando, olha, nós assumimos a responsabilidade, existem vacinas, por exemplo, a de Oxford, que serão produzidas na Índia com o apoio do governo indiano em grande escala e distribuída para todos os países. Né? A Índia já se prontificou, a China, que você falou, a China também, até num esforço para recuperar um pouco da imagem deles que ficou desgastada no passado, eles já se prontificaram a distribuir as vacinas chinesas como um presente para os países mais pobres também. Então, apesar da gente ter um movimento muito forte, muito concreto de proteção da patente, a gente tem que entender que, poxa, quanto dinheiro que a Pfizer e a BioNTech e a Moderna, por exemplo, gastaram, investiram no desenvolvimento dessa vacina. E aí a gente dizer, olha, você gastou bilhões para desenvolver, agora dá a tecnologia para a gente, dou um tapinha nas tuas costas e beleza, tchau. Né? Então, existe essa preocupação real. Porque se você tira esse incentivo financeiro, quando tiver uma corona 2049 lá, eles vão falar, tá, então agora você quer que eu produza? Né? A gente está diante de um perigo também, se a gente desincentivar a empresa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem governos, a gente tem institutos, a gente tem órgãos que estão desenvolvendo tecnologias de vacina que podem ser distribuídas. A postura da Índia e dos outros países do BRICS é que algumas coisas não podem ser patenteadas. Tudo bem, a gente tem uma vacina que é patenteada, é produção e vai ter lucro, mas a gente tem que ter uma maneira de acabar com a pandemia. Se a gente colocar a pura e exclusiva produção de lucro, obtenção de lucro, como o único motivador para a produção de vacinas, a gente vai estar com uma encrenca muito grande, porque vai morrer gente. Professor, à luz dessas suas duas últimas respostas, qual é a análise que o senhor faz da situação envolvendo a exportação de vacinas de Oxford produzidas na Índia ou não? Porque vimos aí um impasse em relação a isso nos últimos dias. Eu acredito que o principal desafio é quem que está na fila antes, que país e para onde que vão essas vacinas que eu vou produzir. É aquela coisa, é o mais desejado local do mundo, é o Serum Institute hoje. É o bem mais procurado do mundo, é o bem mais desejado do mundo. Então, se no começo foi dito, não, vai ser para produção local, para a Índia, a gente está falando que a Índia precisa de, se a gente tem 1,3 bilhão de pessoas que precisam lá,
a gente está falando de 2,6 bilhões de doses. E se o maior lugar do mundo tinha uma produção de 1,5 bilhões por ano, a gente está falando de 2 anos, mais ou menos, de produção de vacinas do Serum, só para dar conta da demanda interna deles. É um desafio muito grande. Há uma fortíssima influência política nisso daí, de se eu vou falar que a produção vai ser só nacional ou se eu vou exportar, isso daí pesa nas eleições do país, né? Mas, ao mesmo tempo, você fornecer vacina para um outro país, você está conquistando um aliado. Você está fazendo a influência política do teu país que pode ser muito relevante depois. Então a Índia se comprometeu, especialmente com os seus países vizinhos, o Butão, Bangladesh, países ali ao redor, que agora contam com essa vacina. Então, o que eu vejo que aconteceu ali foi, inicialmente, havia uma tendência política para que fossem distribuídas essas vacinas em primeiro lugar na Índia. Só que aí o próprio governo da Índia falou, não vamos bloquear, nós vamos permitir a exportação. Por exemplo, a Bharat Biotech quer ter lucro também. Ela é uma empresa privada, quer ter lucro e quer ter dinheiro. Faz parte do jogo. E aí você dizer que, olha, eu produzi pensando em vender lá para o mercado de fora e agora você está dizendo que eu não posso mais vender, isso daí pode gerar um impacto na questão dos investimentos locais. Né? Então, a quantidade de fatores é enorme que pesaram na decisão de se permitir a exportação. Claro. E, professor, nessa posição de pertencimento ao BRICS, Brasil e Índia, existem dispositivos legais que possam facilitar o nosso acesso à aquisição de vacinas ou valem regras aí da COVAX Facility e também da tradicional diplomacia? Sempre é útil a diplomacia. Sempre é útil, né, o consórcio internacional de vacina. Eu acho que é um excelente caminho. E o fato da gente pertencer aos BRICS, os BRICS eles não são uma organização internacional propriamente dita, eles são um foro, eles são um conjunto de países que debatem questões comuns. Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esses países se reuniram algumas vezes já para debater assuntos da saúde. Né? E tiveram algumas reuniões que foram interessantes. Teve uma em 2013 em Nova Delhi, que eles falaram da necessidade, os países, né, os chefes dos países, assumiram o compromisso de cuidar, de controlar as doenças contagiosas. Também se falou de transferência de tecnologia nessa época. A declaração de Ufa, que foi em 2015 lá na Rússia, que eles falaram da necessidade de suprimento de medicamentos. E depois a gente teve uma reunião em Durban, salvo engano foi 2017, né, na África do Sul, quando eles debateram a abertura de um eventual centro dos BRICS de vacina. Então haveria uma fábrica, digamos, grande, com investimento dos 5 países para a produção de vacina. Isso daí não foi colocado em prática e o presidente da África do Sul, ano passado, né, 2020, disse que foi uma péssima ideia não terem implementado esse centro de vacinação dos BRICS. Teria sido muito útil a gente ter um centro grande que garantisse a produção, né, aumentar a nossa produção. A gente já tem Butantan, a gente tem Fiocruz aqui no Brasil, mas mais produção seria melhor ainda. Não foi colocado em prática isso. A gente não tem um tratado internacional formalizado prevendo obrigações fixas. O que o Brasil pode fazer, que seria relevante, seria entrar em contato com esses parceiros do BRICS e falar, olha, a gente conversou lá em Ufa sobre fornecimento de medicamentos, auxílio no fornecimento de medicamentos. A gente conversou em Nova Delhi em 2013 sobre transferência de tecnologia e o controle de doenças contagiosas. Vamos retomar aquele nosso compromisso que a gente falou, que a gente debateu, e colaborem comigo. Né? O Brasil tem
a possibilidade de solicitar empréstimo junto ao novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, que eles chamam, né? NDB. Ele pode fazer um empréstimo ali. A gente tem que saber usar esse foro de debate diplomático. A gente tem que entender que o Brasil é amigo da Rússia, Índia, China e África do Sul. Né? Nós somos parceiros em diferentes áreas. Troca de informações, facilidade de exportação e importação. Há não um compromisso formalizado em um tratado, mas há declarações dos ministros da saúde e dos chefes de Estado dos BRICS dizendo que desejam colaborar nessas áreas. Então, eu considero que seja um caminho essencial, um caminho muito bom, mas a gente não tem, digamos, uma obrigação formalizada em um tratado, com limites certinhos. Direto ao ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.